Hoje com Rafael Alcadipani, professor do Núcleo de Estudos em Organizações e Pessoas da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael, bom dia e bem-vindo à CBN mais uma vez. Tudo bem? Bom dia, Fernando. Uma alegria muito grande falar com você e com seus ouvintes. Bom, Rafael, o presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que transfere para a Justiça Militar o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados contra civis por militares. A lei já passa a vigorar imediatamente. Rafael, o que é isso? É foro privilegiado? Na verdade, a gente tem no Brasil uma luta para todas as pessoas que têm algum tipo de autoridade ter um foro privilegiado, né? Mais uma vez, agora, com essa sanção, né, do presidente Temer, os militares que matarem civis serão julgados pela Justiça Militar. Uma justiça que não tem independência funcional dos militares, né? E uma medida que representa um grande retrocesso, fruto de um governo fraco. O governo Michel Temer não consegue contrapor a posição dos militares. Ele é um governo fraco, porque é um governo cercado de suspeitas e que toma uma atitude que é um retrocesso para o Brasil perante o mundo. Esse julgamento pela Justiça Militar, para a gente entender, se dará em quais circunstâncias, que tipo de crime? Vamos pegar a ação, por exemplo, que acontece no Rio de Janeiro, que todo mundo conhece. O que pode acontecer? Então, se naquela situação um militar, desculpa, isso não cabe à polícia militar ainda, mas um militar, ele matar uma criança, por exemplo, em uma operação, ele vai ser julgado pela polícia militar. Ele não vai ser julgado pela justiça comum. O que a justiça militar tende a ser extremamente leniente com crimes que militares cometem contra civis. A justiça militar ela deve existir para militares em si, mas ela deve ter uma atuação apenas para aquilo que acontece dentro dos quartéis e não aquilo que acontece nas ruas. Isso é um grande retrocesso e é uma possibilidade das polícias militares quererem adotar essa medida também, porque elas estão buscando fórum privilegiado para os seus componentes. A Justiça Militar Estadual, que é uma justiça muito cara, cheia de regar a privilégios e que não faz sentido nenhum existir também. Então, assim, o Brasil, todo mundo, o deputado, o militar, ele quer ter foro privilegiado. Ninguém quer ser cidadão comum nesse país. É muito complicado, né? Como que é formada a Justiça Militar? Por exemplo, o Superior Tribunal Militar é uma corte só fardada? É uma corte só fardada. Assim, existem alguns civis que às vezes fazem parte, mas a maioria são pessoas que já seguem essa lógica, que é essa lógica militar. É um retrocesso. O Brasil está assistindo hoje, mais ou menos o que nós estamos vendo no Brasil, é como se na Alemanha as pessoas quisessem voltar ao nazismo. É mais ou menos isso que a gente assiste no Brasil. Algumas pessoas que querem dar poder aos militares e querem voltar aos tempos dos militares. Isso, infelizmente, é lamentável que o Brasil assista a isso depois de tudo o que a gente viveu na ditadura militar, não apenas contra os direitos humanos, mas o Brasil quebrou durante a ditadura militar. A gente vive em hiperinflação. A economia demorou anos para a gente poder ressurgir das cinzas após o massacre que os militares fizeram contra a nossa economia. Isso é um problema muito grave e, infelizmente, é mais uma ação que é uma ação extremamente inadequada para a democracia brasileira. O ministro da Defesa, Rafael, o Raul Jungmann, disse por nota o seguinte, que o tribunal do júri não se afigura como foro mais adequado para julgar um ato praticado por um militar, porque o militar das Forças Armadas não está agindo como cidadão, mas sim como o próprio Estado, na sua força máxima, devendo ser julgado por justiça especializada. Que leitura a gente faz de uma declaração como essa? Uma declaração completamente inadequada é uma busca de foro privilegiado, como você bem comentou no começo da situação. Se um cidadão comum mata uma pessoa na rua, ele é julgado por outras pessoas da sociedade, pessoas civis. Por que o militar tem que ter uma justiça privilegiada? Então a gente vive num país onde deputado quer foro privilegiado, onde senador quer foro privilegiado, e agora militares querem foro privilegiados se eles cometerem um atentado contra a vida de um civil. É completamente inadequado. E a gente já falou aqui, né, Rafael, que esse militar que está hoje numa cidade, numa favela no Rio, em várias cidades do país, ele não foi treinado para isso, né? Não é a função dele. Essas são operações que a gente vê que de eficiência baixíssima, como a gente vê que no Rio de Janeiro ela aparece, de altíssimo gasto, né? São caríssimas. A gente deveria cuidar dos nossos policiais militares que estão morrendo, nossos policiais militares que no Rio de Janeiro às vezes ficam sem receber dinheiro, policiais militares que estão vulneráveis no meio do tráfico de drogas, policiais militares que não têm os equipamentos adequados. A gente precisa fortalecer as nossas polícias, para os policiais ganharem bem, os policiais serem bem equipados, e não trazer uma solução mandrake como essa, que é o uso das Forças Armadas para aquilo que elas não são designadas para serem feitas, né? Os militares devem estar
nos quartéis, os militares devem estar nas fronteiras, os militares devem estar exercendo o nobre papel que eles devem ter em qualquer sociedade democrática de preservar as nossas fronteiras e preservar o nosso país. Nas ruas, isso é muito mais uma panaceia do que algo que efetivamente resolve. E outra questão também que mostra como essa questão militar é bem nebulosa no país, a gente nem sabe os números de militares envolvidos em crimes contra civis, né? O próprio Ministério da Defesa não apresenta publicamente os dados, afirma que apenas são casos raros. Começa aí uma desconfiança já, né? Sim, de fato são casos esporádicos, mas a gente não tem transparência, né? A lógica militar é uma lógica que não traz transparência para a sociedade. Quer-se criar uma casta, quer-se criar uma corte independente da sociedade brasileira. E esse é um retrocesso fruto de um governo fraco, um governo envolto em escândalos de corrupção que não tem força para colocar os militares no lugar onde eles devem estar, que é submetidos ao poder civil. Deixa eu só mudar rapidamente aqui de assunto, Rafael. A gente teve mais um caso de assalto à empresa de valores. Aconteceu em Araçatuba, na madrugada de ontem, né, de domingo para segunda. O quinto em menos de 2 anos. Teve pânico, teve caminhões queimados, fios da telefonia cortados para dificultar a comunicação e um policial civil morto. É difícil combater esse tipo de crime, né? Então, a polícia até havia algumas semanas, né, anteriormente conseguido frustrar um roubo. Me lembro, é verdade. Né? Conseguiram frustrar um roubo. Nesse caso, não chegou informação a tempo suficiente para que a polícia pudesse agir, né? Mas, infelizmente, o crime organizado está muito organizado no Brasil. O crime organizado ele está conseguindo, isso acontece em São Paulo, acontece no interior. A gente vê, infelizmente, mais uma família de policial que tem que enterrar o seu herói, né? A morte de policial é um problema gravíssimo no Brasil e que os governos e a sociedade não parecem preocupadas. Esse tipo de quadrilha ela precisa ser desbaratada e, no final das contas, a Polícia Civil faz milagre com a pouca estrutura que o governo do Estado dá para ela poder atuar nesse tipo de situação. Então, a gente precisa investir mais em polícia de inteligência, a gente precisa investir mais em perícia, a gente precisa investir mais em tecnologia policial. Infelizmente, isso não tem acontecido, né, como deveria acontecer em São Paulo. Os policiais de São Paulo, tanto civis quanto militares, estão há mais de 3 anos sem sequer ter a reposição inflacionária nos seus salários. Então, a gente precisa trabalhar com a polícia inteligente, a gente precisa investir em inteligência policial para poder frustrar essas quadrilhas. E, às vezes, a polícia consegue, fazendo milagre com o que ela tem, mas nessa situação, infelizmente... Só me lembra esse que conseguiram... você relatou aqui na CBN. Qual foi mesmo, Rafael? Aquele que eles fizeram um túnel para tentar roubar 1 bilhão de um cofre do Banco do Brasil, que a polícia teve as informações e que fez uma operação excelente. Perfeita, exatamente. Uma ação perfeita, que deve ser sempre elogiada, todo mundo preso, nenhum tiro dado, excepcional. E se a gente investisse mais nesse tipo de trabalho policial, a gente ia ter mais esse tipo de resultado e a gente ia conseguir desbaratar essas quadrilhas. Mas, infelizmente, não tem sido a opção dos nossos políticos, né? É isso. Rafael Alcadipani, obrigado mais uma vez pela participação. Um bom dia para você. Obrigado, bom dia.